Você já sentiu fome? Você já sentiu sede? Mas é fome de verdade, não é vontade de comer. É sede de verdade, não é vontade de beber água. É querer e não achar. É precisar e não ter. Quando a fome e a sede invadem o corpo de alguém, é possível que se saiba dar muito mais valor a um prato de alimento e a um copo de água, porque já se soube o que é não tê-los quando mais se precisava. Amós, capítulo 8, versículo 11, diz o seguinte: Está chegando o tempo, diz o Senhor soberano, em que verei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Uma fome que não é física, é uma fome que é espiritual. Uma fome que invade a alma, invade o espírito e fragiliza o coração. As palavras do Senhor, elas são refúgio, elas são refrigério e elas são alimento. Mas muitas vezes nós estamos em ambientes onde há fome, a fome da palavra do Senhor, a sede da palavra do Senhor. Você já viu quando uma cidade não está sendo abastecida por água e um carro-pipa chega para abastecer? Existe uma multidão que se aglomera em volta desse carro para conseguir pelo menos um balde de água, porque às vezes vai saciar muitas necessidades. Você já viu quando tem uma calamidade em algum país ou em alguma cidade e os órgãos governamentais, eles vão até os lugares para levar alimentos não perecíveis? Se aglomeram pessoas que não querem muito, elas só querem o que elas precisam, porque elas precisam se alimentar. A fome e a sede invadiram o corpo delas e elas têm carência extrema de conseguirem um alimento, de conseguirem uma bebida. Muitas das vezes, nós somos um carro-pipa. Muitas das vezes nós somos um caminhão cheio de alimentos, mas a gente passa pela vida das pessoas, a gente passa pelas famílias, a gente passa pelos amigos e mantém esses carros fechados. As pessoas às vezes nem sabem que dentro de nós existe uma fonte de água, uma fonte de alimento que sacia a alma, que sacia o espírito, que renova as forças. Nós vivemos em um mundo onde a informação ela está disponível o tempo todo, mas é uma informação distorcida, é uma informação desequilibrada, é uma informação que muitas vezes tem interesse pessoal. Na palavra de Deus, essa informação é pura. Na palavra de Deus, a gente tem o refúgio, o refrigério, a gente tem a verdade, que muitas vezes a gente não encontra no mundo. Então, que nós sejamos carros-pipas na vida das pessoas sedentas, que nós sejamos um caminhão de alimento na vida das pessoas famintas. Existem almas indo para o inferno que precisam ouvir a palavra de Deus. E talvez você me pergunte, mas eu tenho vergonha de falar da palavra de Deus, como eu vou fazer? Eu também tenho. Muitas das vezes a gente precisa simplesmente agir. Talvez pregar não seja tão simples em algumas situações, mas agir como Jesus agiria, agir segundo as verdades da palavra, pregam muito mais do que palavras, porque o exemplo arrasta. O exemplo sempre vai arrastar, e as palavras às vezes, por muitos, não serão ouvidas. Então, que no nosso coração brilhe a certeza de que precisamos estar sempre sendo exemplo daquilo que Deus é para nós, sendo exemplo daquilo que a palavra de Deus é para nós. E assim levaremos alimento e levaremos água para almas famintas e sedentas.